Bom dia, todo mundo agora. Todo mundo tomou um cafezinho, está todo mundo, né? Esperando aqui. Posso passar aqui? Já? Agora que eu vi que a apresentação já está ali. Boa, gente. Vou contar um pouco da nossa história aqui, reinventando o chat, né? Como a gente mudou esse paradigma de um produto de chat para uma plataforma de conversation, né? Então, essa jornada, ela nem sempre é linear, como todos os nossos desafios na vida, né? Então, eu vou contar um pouco dessa história. A gente não vai entrar muito no lado técnico, um pouco menos, vai ser mais generalista, mas eu acho que aqui é um fórum para a gente também compartilhar, né, alguns conhecimentos e lições aprendidas também. Boa. Bom, quem sou eu, né? Por que eu estou aqui contando essa história, né? Eu sou uma Engineering Manager aqui, né, no Nubank, já trabalho já faz 3 anos aqui. Por longo desses 3 anos, eu liderei, né, o time de chat aqui. Então, hoje, né, eu estou no Tap2Pay, que é um outro time de PJ, mas eu estou vindo aqui para trazer a história, né, do que a gente construiu aqui como time, né? Dentro desses 3 anos de universo aqui em chat, eu trabalhei mantendo o chat como é hoje, vocês vão entender um pouco dessa história, e também mudando ali, né, trabalhando essa transição desse chat ali para uma visão de plataforma conversacional, né? E aí eu sempre digo, né, uma reflexão. Quem nunca teve um monolito para chamar de seu aí, por favor, né? A gente sabe que o monolito ele sempre vai estar nas nossas vidas. A gente corre deles, eles vão aparecer de novo. Boa. Essa é a visão inicial. Quando o chat ele é uma feature, ele é um pedaço de um app, né? Ele é um pedaço de um produto, né? Ele é um serviço que fazia tudo e cobrava por isso. Por quê? Porque ele era o nosso canal de suporte em NEP dentro do Nubank. Ele nasceu junto com o Nubank, né? Então, ele nasceu desde os primórdios no Nubank como cartão de crédito inicialmente, né? Então, ele foi também refletindo um pouco desse crescimento do Nubank. Então, ele foi crescendo, tudo era em cima desse serviço central, que eles chamam de chat client, né? E ele tinha uma máquina de estado, que foi, né, a arquitetura escolhida na época, né? E além de fazer o básico, que é só enviar, né, responder conversas, aqui eu falo básico, mas, né, com bastante aspas ali, né, ele também começou a ser adicionado, né, outras features dentro dele, né? Então, foi tudo em cima desse serviço central. A gente começou a adicionar automações, plugar em cima dele auto-replies, que são features ali para fazer o cliente se servir. Começamos a trabalhar com chatbot, começamos a trabalhar com LLM dentro dele, workflows de chargeback, por exemplo, de cobrança para o cliente se resolver, alterar a data de cartão de crédito. Então, além disso, ele também cuidava do estado de survey, das notificações do app. Então, ele é um grande aglomerado, né, usando uma máquina de estado, né? Ele é o coração do suporte. Hoje ele ainda é usado, né, só para vocês saberem, mas a gente está em fase de transição, mas ele é o coração do suporte no Nubank hoje. Ele é um canal unificado para tratar de todos os assuntos ali, né? Ele serve milhões de conversas hoje de clientes, e a gente espera que daqui a um tempo ele vire o passado, né? Mas ainda é o serviço que todo mundo tem medo de tocar e tinha medo de tocar, né? Bom, só para exemplificar um pouco aqui, tudo no mesmo serviço, as dores que a gente fingia não ver, sabe como que é, né? Até não ter mais como ignorar, né? Risco sistêmico, alterar um fluxo, por exemplo, de chatbot, de qualquer outra coisa que a gente colocou ali dentro, poderia quebrar o roteamento para os agentes humanos, isso acontecia, entendeu? Sem isolamento nenhum. Outros times faziam inner source dentro do chat client, e a gente também tinha que lidar com isso, com crashes em produção em relação a isso. Conectando um pouco com gargalo organizacional, né? Cada nova feature ela passava pelo mesmo code base, literalmente. Então, esse acoplamento de times virou norma, né? Um time só para desenvolver todas as features que o produto precisa era muito difícil. Então, a gente permite aqui no Nubank inner sourcing, é muito comum isso. E o que acontece? Isso vira uma questão até complexa, porque dentro desse serviço, que é muito complexo, os outros times olhavam e falavam, como que eu vou fazer isso? Então, esse time acaba virando, o time de chat acaba virando um time de suporte também, né, em relação a isso, né? Então, a zero resiliência, o chat client, ele tem uma questão forte de resiliência ali, porque ele foi montado uma arquitetura de sessões em memória. Então, ele faz, enquanto a sessão do cliente está ativa, ele está em memória, ele não está num banco, né? Então, acontecia um incidente, por exemplo, adeus a todos os status de conversas ativas ali do momento, né? E é bem difícil de trabalhar com isso, e aconteceu alguns crashes ao longo dos anos que foram bem traumáticos para pessoas que estavam dentro do time, né? E ele foi ficando tão complexo que o custo de evolução dele é alto, né? Por exemplo, a gente, para integrar o modelo de IA,
né, um LLM, exige mexer no core. Né? Esse deploy ele virou evento de ansiedade. Por quê? Porque as pessoas que tinham que fazer isso eram pessoas que tinham muita experiência, muito mesmo experiência dentro desse serviço, né? Que era um serviço que já é tanto tempo que está aqui dentro, que tinha pessoas que já eram lavadas nisso, entendeu? A pessoa já era ela já era literalmente falada, aquela pessoa manja do chat client, entendeu? Fala com ela. Era tipo isso. Ah, não, essa alteração só pode ser feita pelo time de chat, devido à complexidade, né? Boa. E o negócio ele não espera refactor, a gente sabe disso também, né? A gente trabalha na área de tecnologia, né? Então, a gente tinha as dores do crescimento do Nubank, com a quantidade de clientes ali que a gente foi crescendo ao longo do tempo, mais clientes, mais produtos usando o mesmo chat, né? O advento da inteligência artificial, mas até antes disso, né, de automatizar alguns processos, como o chatbot, né, ali dentro também, né? Eles estavam saindo desse modo experimento e indo para o modo produtivo, né? Segmentos, a gente quer tratar chats, a gente começou a reforçar muito o ultravioleta, então, como a gente faz para ter um chat mais segmentado ali para aquele público-alvo, então, fluxos diferentes para segmentos diferentes ali, né? E canais, né? Porque começou a surgir uma necessidade de a gente ter atendimentos multi-channels e multi-geos. Então, o que acontece? A gente gostaria de ter essa estrutura do chat também para o WhatsApp, para o PJ Web, para a parte de web, né, de internet banking. Então, como fazer isso numa visão, né, num back-end gigante, que tem até um front-end feito para a app, mas como fazer isso escalar, né? Só que a gente estava num momento que a gente tinha pouco apetite para só refactory. A gente precisava conectar ali com uma narrativa de produto, sabe? Não dava apenas para a gente dizer, né, como que a gente refatora o chat client, né? A pergunta que mudou tudo não foi essa. Essa foi, qual é o desafio do Nubank nos próximos anos? Qual a estratégia do Nubank nos próximos 5 anos? O que nós, como time de chat, não time de conversation platform ainda, né? O que chat poderia viabilizar para contribuir a esse desafio? Né? Como que ele vai fazer isso? Né? Como que a gente pode ajudar a potencializar esses outros produtos? Né? Como que começou a surgir muito a gente dos LLMs, agora a IA, muito forte. Então, como que a gente consegue fazer isso? Né? Como que a gente pode dar essa capacidade para os outros times de produtos desenvolverem seus agentes ali dentro, os seus atendimentos, workflows ali dentro, né? E aí, um grande spoiler para vocês, né? Nenhuma dessas perguntas tem resposta rápida. Nunca é. Nunca é rápida, gente. É bem difícil para a gente conseguir chegar dessa pergunta de refatorar para a gente conseguir contribuir, né, e fazer com que os nossos stakeholders entendessem que era necessário uma plataforma conversacional. Boa. Essa mudança de paradigma foi uma visão feature para plataforma. É isso, literalmente. A gente tinha que parar de pensar no time como um time de feature de produto de chat e pensar num time como uma plataforma. O que esse time de plataforma pode servir, não importando o canal, não importando quais os itens de negócio que precisa ali dentro do chat. Entendeu? O que a gente pode fazer nesse sentido? Né? Antes, o chat como uma feature, né? Na mentalidade. Esse serviço, ele sabe tudo, é cobrado por tudo. O time era bastante cobrado sobre entregas em relação a isso também. As sessões, né? Ele coordenava sessões, chatbot, LLM, notificações, pesquisa, tudo ali misturado, como eu já reforcei com vocês. Times eram dependentes de um único código. A mudança no chat era sempre um risco sistêmico, mais uma reunião de alinhamento, mais um PR review gigante, mais um whiteboard de outros times ali. Né? E não existia um contrato, né? Vamos ser sinceros, isso era uma arquitetura que não tinha contrato. Tinha APIs, mas elas não representavam, né, processos dentro. Né? Então, é sem contrato. Quem consome? Como que você vai fazer isso? Né? É uma ótima pergunta. Não dava para responder essa pergunta, né, para os outros times. Então, a gente começou a mudar o mindset. Né? Vamos falar da Conversation Platform. Né? Ela é um core, eu falo um core, mas ela é muitas outras coisas ali dentro, tá, gente? Mas é só para simplificar para vocês. Né? Core separado de agentes de negócios, a plataforma responsável, né, sessões, históricos, interactions. Os agentes eles plugam, vinham contratos pré-determinados, padronizados. Né? Os times, eles começaram, nos outros times de produtos autônomos, os deploys são independentes, não dependem dos outros times, e a observabilidade e a rastreabilidade por design. Né? Ou seja, dentro da plataforma, a gente provê esse tipo, né, de informação para as pessoas que utilizam ela. Né? Boa. Isso aqui é uma visão muito alto nível, mas muito alto nível, tá, gente? Isso aqui é só um conceitual, porque a gente sabe que aqui dentro, se a gente fosse trabalhar, né, com o diagrama de arquitetura, ia ser bem maior que isso. Né? Mas a gente foi para uma abordagem agente, né? Que é a visão que hoje, né, a gente precisa para poder prover as capabilities para os nossos times de produto. Né? Então, a gente tratou conversa como uma infraestrutura, o agente como um negócio,
E hoje eu falo que é super fácil falar isso. Parece super óbvio, mas não é. Não é até hoje. É um grande desafio explicar para as pessoas o que é a Conversation Platform, o que ela faz, e diante de uma visão do chat como um produto, sabe? E tem um ponto, é o mesmo time que hoje construiu a plataforma, que está drivando a plataforma, também é o mesmo time que é responsável pelo canal de chat como produto também. Então, é bem difícil, às vezes, separar, né? Então, aqui na Conversation, né, ela gerencia sessões, o histórico ele é unificado, ela entrega mensagens aos clientes, né? A gente chama de runtime, agnóstico ao negócio. Ela é multi-gil, multi-channels, ou seja, ali dentro, né, a gente pode ter diversos providers ali, chat, WhatsApp, né? E aí os agentes, né, eles recebem esses eventos, eles recebem todas as informações que estão acontecendo ali ao longo das interações, né? Ele processa essa lógica ali, regras, e aí tem agentes determinísticos, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente, ou agentes de IA, né, ali, e envia respostas. Cada agente ele é um serviço independente feito por um time independente, né? Evolução das plataformas sem tocar os agentes, ou seja, hoje a gente consegue evoluir a plataforma sem precisar ficar alinhando com todas as outras pessoas nesse sentido. A autonomia do time ela é real e o acoplamento ele é mínimo, né? Então, por exemplo, hoje a Conversation, né, ela quando você inicializa, né, usando um canal de chat, pode ser outros tipos de canais e outros tipos de GIOs também, né? Ela tem hoje a inteligência básica bem simplificada no Agent Selector, né? E ele determina qual é o tipo de agente que vai atender aquela necessidade do cliente. E aí tem vários tipos de agentes diferentes. Os principais agentes que a gente sempre tem que ter, né, para caso, como o serviço de conversacional, é o Human Agent, né, que ele é o principal, né. Hoje a gente tem o agente do Pix, a gente tem o agente de LLM para perguntas mais básicas, e os outros times estão construindo seus respectivos agentes para plugar na plataforma também. E aí é uma decisão do time. Ele tem um contrato, né? Então ele determina o que ele gostaria de utilizar como tecnologia, né? Boa. Isso aqui é bem simplificado, tá, gente? Sem drama, bem simplificadinho ali. É como eles se conectam, bem básico. Envia mensagem, a plataforma como um grande, né, bloco ali processa, publica, o roteador, né, que é o Agent Selector, ele decide qual é o agente, né? E o agente ele tem ali, né, a sua lógica ou fixa, determinístico ou IA, né? E ele faz a resposta. E esse é um fluxo. Então, assim, a plataforma, ela também não fica controlando input e output. Ela dá para o agente e o agente avisa a plataforma quando ele precisa acabar, quando acabou a função dele, sabe? Só para vocês saberem, é porque falta um pouco de... Né? E aqui, a plataforma, um time com plataforma, ele não escolhe, ele suporta as regras e IAs pelo mesmo contrato, ela não escolhe o tipo de agente, ela produziza como ele se pluga. Essa é a mudança do mindset que a gente precisava como time para poder diminuir o acoplamento e dar essa autonomia para os outros times de produto, sabe? Então, aqui, né, temos alguns exemplos, assim, só para ficar claro ali, o que seria um agente determinístico e de IA. Esse é o que a gente vê mais ou menos aqui hoje, dentro da nossa realidade. Pode ter outros tipos no futuro, mas dentro da realidade aqui dentro do Nubank, né, a gente vê muito isso, né? Determinísticos, né? Árvore de decisões, workflows, a máquinas de estados ali dentro, a gente tem agentes mais determinísticos ali, por exemplo, o Human Agent ele é determinístico, né, por exemplo, porque ele é mais simples também, né? Ele é usado para fluxos bem conhecidos, né, e auditáveis ali. E os agentes de IA, que a gente também tem, né, que usa LLM, outros tool calls, pode ter um modelo também matemático, não necessariamente precisa ser só LLM, né? E aí a recuperação de contexto que eles têm com a plataforma, né? Então, a lógica, né, regras e fluxos fixos, e a outra lógica é o modelo de linguagem. E aqui, só para, né, vocês saberem, o contrato ele é padronizado, para a gente não importa, e o deploy também é independente, de ambas as partes também. Né? E aí, aqui eu vou contar um pouquinho de como que foi, né, a parte que ninguém conta, que é a parte mais difícil, que é fazer essa virada de chave, né? A tecnologia, construir, fazer a arquitetura, é a parte mais fácil. Eu confesso, eu achava que não era, mas é. A organização do time como plataforma, e se a plataforma vai escalar, essa é a parte mais difícil, eu acho, aqui dentro, né, com os stakeholders, com as lideranças, né? Como a gente, né, faz essa fronteira ficar mais clara também dentro dos times, né? Time de plataforma, ele é dono, né, de runtime, da governança, dos eventos, data moderations, né, ali. A entrega, né, que a gente faz, contratos, a gente fez vídeos templates ali,
né? A gente também entrega a observabilidade para eles, a gente é medido como time, né? Pela adoção, pela estabilidade, pela escalabilidade, pelo tempo de onboarding que um time vai, né, vai usar ali para poder usar a sua plataforma, né? Vai tomar de tempo para poder usar a sua plataforma, né, ali. E essa mentalidade, que eu acho que é muito difícil para um time que trabalhou muito tempo como um produto de chat, né? Que é um produto interno focado numa eficiência, focado em habilitar outros times. Esse eu acho que é o mais difícil quando você trabalha em um time de plataforma interno de uma empresa, né? E os times consumidores, que são os times de produto, né? Que aí ele depende, a lógica de negócio, né? Ele é dono, né? De uma lógica de negócio de agente, fluxos, métricas de sucesso dessa jornada, da jornada de produto. Isso também eu vou ter um slide falado só sobre dados, porque métricas de produto versus métricas de plataforma dá muita treta também, né? Consome contratos ali, né? E o catálogo de widgets da plataforma que a gente construiu ali. Autonomia, né? Todos eles reforçando, né? Todos eles, o deploy dele é independente, né? Ali. E a gente sempre espera desses times um feedback loop, né? Então, tipo, a SLA, que eles gostariam que a gente tivesse, bugs que aconteceram, novos widgets, novas features, né? A gente sempre espera que eles deem, a gente tenha essa retro, né? Esse feedback loop para a gente sempre estar melhorando como plataforma, né? E a mentalidade desses times é um produto externo focado em valor, né, para o cliente final. Essa é a mentalidade. Boa, deixa eu ver. Ah, tá bom. Dados de conversa, né, ali, né? Que é o principal aqui, dados, tá? Esse é o slide do dados. As dados de conversa são produto, não são log, né? Então, o nosso maior desafio, que é o erro clássico ali, é pensar em dados depois da arquitetura, né? É o erro que a gente vê sempre ali, né? E que aconteceu com o chat client também, tá? Nossa realidade, né? É uma pipeline legada, incompatível com o modelo de sessões, né? Com o modelo que a gente criou. Por quê também? Porque esse é um ponto, né, interessante, porque como era um time de produto que cuidava de métricas de produto de chat, essas métricas elas são um aglomerado de dados. E quando você muda seu paradigma para a plataforma, o que acontece com isso? Você também tem que mudar o paradigma de como você vê esses dados. Você não é mais responsável por aquele produto. Você não é responsável pelo fluxo de chargeback, fluxo de empréstimos. Você é responsável por fazer com que aquele fluxo, ou que o seu dado inicial, seja uma composição de dados para o time de empréstimos, por exemplo. Então, fazer essa diferença é muito difícil, até para o próprio time de empréstimos entender e até para o nosso time entender também essa fronteira, né? Então, a nossa solução ali foi criar, né, um Series Contracts mais assim, parte da spec da plataforma mesmo. A gente iniciou a plataforma, já no mês a gente falou, a gente precisa trabalhar, separar pessoas para trabalhar com os dados dessa plataforma, com métricas, entendeu? Com essa divisão do que é métricas do produto de chat versus métricas de conversation platform, né? Datasets agnósticos, para deixar bem claro o nosso statement também, né? Conversas, sessões, as interações com uma entidade de clássico, estado da sessão, persistente, auditável, nunca mais só em memória, que esse aqui é um ponto muito importante que a gente aprendeu de lição em relação à arquitetura antiga do chat client, né? Então, o princípio principal que eu gostaria de reforçar é, se o dado da conversa não é de primeira classe, a plataforma está incompleta, porque dado é essencial. Hoje, como nós estamos aqui, né? Só para vocês saberem ali, não como última etapa, a gente foi fazendo rollouts progressivos aqui, mas o chat client está em paralelo até hoje, por isso que ele está ali work in progress. Ele não é um passo ele é um passo eterno. A gente espera que esse passo se finalize, mas por enquanto ainda não. Subestimamos ali o tempo. Acho que vai levar mais tempo do que planejado, muito mais, né, para a gente conseguir fazer a morte ali do chat client, o enterro dele, né? Primeiro rollout em produção a gente já está fazendo, a gente já fez, a gente já validou end-to-end, já colocamos para quase todos os clientes no Banks, né? A gente validou a plataforma, a escalabilidade, os agentes principais, que eu falei para vocês que são os mais básicos, que é o LLM, o agente do Pix e o Agent Selector, né? Então, a gente já validou aqueles Human Agent também, né? Que são os agentes principais ali de uma jornada de chat, vamos dizer assim, né? E agora a gente está na jornada de capitanear, né? Múltiplos agentes migrando, cada time ali entendendo o processo, o nosso protocolo, fazendo o seu próprio agente e migrando na plataforma sem dependência direta. E a versão final aqui, que é uma versão que a gente entende que é ongoing, né? Que é a plataforma com esse produto vivo, né? As métricas de adoção, o backlog de templates ali, os feedbacks dos times, a iteração contínua, né? Que é um processo de mudança de chave de mindset mesmo.
E aí, agora estou no finalzinho já, gente. Agora eu vou falar rapidinho o que não funcionou, né? E aí a gente fala eu falo isso para mim, que a honestidade é muito mais valiosa do que um case study bonito ali para todo mundo falar, olha, deu certo, deu tudo certo. Né? Migração de legado subestimada, que eu já dei o spoiler para vocês, né? Desligar o legado é muito mais difícil do que construir o novo. Todo mundo fala, vou construir o novo, vamos. Aí o legado continua lá, no mesmo time também, né? Contratos tardios, a gente teve times que começaram a construir antes do contrato estar estável, existia lá versões do contrato, devido à questão de negócio, de questão de entrega, prazo, deadline. Então, esses foram os prós e contras que a gente acabou aceitando, mas se vocês conseguirem não aceitar isso, seria bom. Eu sei que é difícil, porque o custo de retrofit é alto, é doloroso, tem que ter muito alinhamento, porque qualquer mudança você tem que alinhar com os outros times ali. E o dados como After Truth, né, que é essa questão lá da pipeline, olhando mais para as métricas de negócio, menos como fazer esse time construir a métrica de negócio dele, que eu acho que é o desafio. Eu falo assim, olha, você agora é responsável pela essa métrica de negócio, não é mais nós como time de chat. E essa é a disrupção que aconteceu, assim, sabe? Então, tivemos que redesenhar esses contratos de dados em paralelos ali, para esses times. A gente teve que ajudar eles para poder viabilizar o negócio deles também. Né? E aí, 5 lições para levar para amanhã, para hoje, para sempre, né? E aí eu falo que é de graça, porque eu já paguei por elas, mas eu acho que vocês devem ter pagado em algum momento da sua vida também, né? Mude a pergunta. Eu acho que isso é essencial. Eu acho que, às vezes, nós, como os técnicos, ficamos muito focados, né, nas nossas né? Precisa construir uma plataforma. Eu falava para o GM, precisa construir a plataforma ia ajudar nisso. A plataforma é assim. Mas eu nunca conseguia buy-in disso, sabe? Isso foi 2 anos e meio de longos 2 anos e meio tentando, sabe? Então, a melhor virada de chave foi quando a gente conseguiu conectar essa modernização a uma narrativa de produto, pegando o timing da empresa. Vou ser honesta, não é uma coisa assim super simples. Você tem que pegar o timing da empresa e pescar onde a empresa está indo, e aí você consegue argumentos. Né? Comece pelo domínio de maior valor. Né? Aí, no nosso caso, conversa, para a gente, é o mais importante, é o nosso runtime. A lógica é do domínio. A lógica de como deveria ser feito, o que foi feito dentro do chat client, não deveria estar ali dentro. Né? A gente tem que separar isso bem. Contrato é o produto. Defina ali, né, os IOs para os agentes antes de construir qualquer coisa. Dados são extremamente prioridades. Métricas e IAs dependem disso, principalmente agora que a gente está trabalhando com algoritmos de LLM. Então, é muito importante você ter essa disponibilidade de dados. E o mais que eu acho que é a virada de chave aqui, que eu acho que é o mais desafiador, plataforma, ele é um time de produto. Ele só não é um time de produto de chat. Entendeu? Invista na governança tanto quanto na arquitetura. Faça com que esses times tenham OKR de adoção, muda o mindset ali junto com a governança, porque quando você muda como esse time é medido, eu acho que faz com que as pessoas entendam qual é a proposição desse time, sabe? E chat não é feature, ela é plataforma. Eu quero chat como um todo. E tratar assim, né? Tratar dessa forma mudou as decisões técnicas e operacionais que você toma. E assim, esse é o meu caminho aqui, né? Eu digo que a gente chegou lá. Né? E o monolito, ele ainda não está descansando em paz, mas a gente vai conseguir descansar ele em paz. Muito obrigada, gente.